Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Desromantiza. Eu sou a Gabi Luizon. Eu sou a Jéssica Schultz e hoje estamos aqui na presença ilustre de um doutor, um médico pediatra que nunca teve a intenção de fazer medicina, mas ao chegar para os pais e mostrar esse desejo, ele ganhou o apoio apenas dos pais. Ninguém acreditava, né, Jéssica? Ninguém acreditava. Cursando a faculdade, ele teve vários desafios. Ele vai contar aqui hoje pra gente. Então, assim, se você tá interessado, como a gente, em ouvir essa história, bora pra cá, coloca seu pijama e senta na sala, porque esse papo hoje vai render. Dr. William Schlinkert, com vocês, pessoal. Olá, Jéssica. Olá, Gabi. Olá, pessoal. Estou muito feliz com esse convite e espero que esse papo hoje renda bastante e possa ajudar algumas pessoas aí que têm interesse na medicina ou até em concurso, né? Ou aí para enfrentar as dificuldades da vida, né? A gente vai passar um pouquinho da nossa experiência e do que a gente viveu. Então, bora lá. Bora lá. Vamos, primeiramente, por favor, pedir para o senhor tirar o seu estetoscópio, porque agora o papo aqui é desromantizado. Vamos contar do início. Pode deixar aqui, por favor. Ou seja, estamos aqui com um doutor na nossa frente, sim. Mas o nosso papo aqui, pensa que você vai estar contando a sua história para dar aquela energia, aquela força que pessoas que querem a medicina, né? Estão precisando. Então, às vezes, a pessoa olha e fala, nossa, mas ele com certeza era super estudioso, né, Jéssica? Sim. Inclusive, agora aqui nos bastidores eu tava falando, você nunca quis ser médico, mas com certeza quando foi ali fazer a medicina, não estudou pra medicina, mas foi fácil. Ele tem uma carinha de ser estudioso, aquela pessoa que sentava na frente da escola, e a gente ficou sabendo que não foi assim, Jéssica. Não foi assim. Você acredita nisso? Muito pelo contrário. E bora lá saber como isso aconteceu. Bora lá, porque a gente quer saber, então, dessa infância aí, onde não foi tão estudiosa assim. Fala pra gente, Dr. William. Era um sonho seu ser médico? Não, nunca foi um sonho ser médico. Nunca imaginei ser médico. E até o colegial era só jogar bola, turma do fundão. Eu nunca fui de estudar. Pelo menos estudioso, não? Nunca. Meus pais, pode ter perguntado para eles. Foram chamados várias vezes na escola. Tinha reclamação, que eu não ia passar de ano. Os seus professores, então, aqui hoje estariam de boca aberta, sabendo hoje... Sim. Uau. Eu nunca fui de estudar. Tipo, como assim, William? Médico. Aquele menino do fundão... que só jogava bola. Que só ficava na diretoria? É isso aí? Ia pra diretoria? Sempre. Olha isso! E qual foi a reação dos seus pais? Com quantos anos você chegou e manifestou esse desejo de cursar medicina? Então, assim, acho que inicialmente, como todo garoto brasileiro, quer ser jogador de futebol, né? Aí, quando eu cresci um pouco mais, eu fiz Senai, fiz um curso de eletroeletrônica de 2 anos. Então, eu tenho formação de eletricista, mas, assim, não sei trocar uma lâmpada, porque eu não gostei do curso, Nossa, né? Mas foi algo que os seus pais incentivaram? Não, na verdade, todo mundo da minha sala foi prestar quando abriu o concurso. Tá. Eu fui junto. Tá. E aí, como eu passei, falei, vou fazer... E aí, pelo menos, eu tenho uma profissão, né, para trabalhar, depois pagar a faculdade. Mas foi uma coisa que eu não gostei nem um pouquinho. E você já vinha de uma classe média, média alta? Seus pais trabalhavam assim com o quê? Como era assim a vida de vocês? A minha mãe nunca trabalhou fora, ela dedicou a vida dela para os filhos. Então, e o meu pai, ele trabalhou numa multinacional a vida toda. Graças a Deus, assim, a gente tinha uma condição de vida boa, tudo. Mas também não dava para pagar medicina particular, acredito, né? Na verdade, quando eu prestei vestibular, meu pai já estava aposentado. Entendi. Então, aposentadoria não daria para pagar. Uhum. O curso é bem caro, né? E, então, aí eu fiz o Senai, não foi aquilo. Quando eu terminei, falei, não é isso que eu quero. Aí fui fazer colegial técnico em processamento de dados, que eu gostava muito de informática. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Também não gostei. E aí eu fiquei totalmente perdido. E aí começou a chegar a idade e eu preocupado. Chegar a idade, quantos anos você tinha? 16 para 17 anos. Entendi. Porque eu queria uma profissão para pagar minha faculdade. Só que eu não sabia o que fazer. Entendi. Gostei. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Porque fazer uma criança de 16, 17 anos decidir ali o futuro dela é complicado. Não tem maturidade. É desesperador para todo mundo. É desesperador para todo mundo. Essa decisão. A gente se solidariza.
E aí foi a hora que o lado espiritual entrou. Eu fui congregar um dia e antes da palavra, o irmão que estava atendendo o culto, ele é advogado. E ele falou assim, ó, hoje não é culto para a mocidade, nem reunião de jovens, mas vou dar um ensinamento, passar uma parte para a mocidade. Quando vocês forem escolher uma profissão, orem a Deus para que essa profissão possa ajudar depois na obra. E aí eu fiquei feliz com aquilo, foi uma luz para mim. Agora já sei o que eu vou fazer. Naquele dia eu não vi a hora de ir embora para dormir, para orar e dormir para ver o que o Senhor me mostrava. E naquela noite eu orei, falei, Senhor, me mostra uma profissão, eu não sei o que fazer, estou perdido, fiz 2 cursos técnicos e nada. E naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha uma porta assim de um consultório e eu vim andando, quando eu cheguei no consultório, o médico era eu. E aí eu acordei no outro dia assim, meu Deus, eu tenho medo de sangue, nunca gostei dessas coisas, o que eu vou fazer, né? Mas eu falei, pode ser só um sonho, arrepiada. né? Eu também tô. E aí não contei nada pra ninguém. Foi assim. Foi assim que a medicina surgiu na sua vida? Foi assim. Através de um sonho de revelação. Isso. E no outro dia, não vi a hora de chegar à noite para orar de novo. Aí fui, orei de novo, e aí tive outro sonho. Sonhei que tinha um centro cirúrgico, e eu fui chegando perto do centro cirúrgico. Quando eu abri a porta, estava todo mundo paramentado, a equipe. Quando eu olhei na cara do médico, era eu. Meu Deus. Aí eu falei, não, acho que é de Deus mesmo. E você já tinha comentado com seus pais do sonho? Não tinha falado nada pra ninguém. Você esperou para poder ter aí mais uma confirmação? Sim. Assim, porque eu sabia que era uma coisa assim, que eu não queria e porque era impossível também. Então, eu fiz colegial técnico. Meu pai estava aposentado, não ia ter como pagar uma faculdade particular. Então, eu sabia que para mim era impossível competir com o pessoal que estuda. Você tinha essa... Porque para passar numa faculdade pública, você tem que estudar muito, o pessoal já começa desde pequeno, estudando em escola boa, se preparando, né? Você não tinha bagagem? Não tinha bagagem nenhuma. E se deparou aí com esse grande problema, né? Que seria... Isso é grande, isso não sei nem como mensurar o tamanho, né? Na verdade, a palavra para mim era impossível, né? Mas, mediante... E fora que assim, a gente conhecia muita gente da rua de casa que não tinha conseguido, da igreja, pessoas que tinham condição de pagar cursinho, que estudaram e não tinham conseguido. Nossa. Então, Você já viu ali uma grande dificuldade. Tipo, uma realidade poxa, totalmente a minha diferente. realidade é essa. Isso. O pessoal tá ali, e mesmo assim eles não conseguiram, por que eu vou conseguir? Isso mesmo. E aí? Mas mesmo assim você tentou, pelo menos. Aí eu lembro que minha mãe estava lavando roupa, e eu encostei assim perto dela e falei, ô mãe, eu já sei o que eu quero fazer. Aí ela falou o quê? Eu falei, medicina. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, se eu falar para você não tentar, você sabe que a gente serve a Deus e o nosso Deus pode tudo. Mas se eu falar para você tentar, você viu o sofrimento de tantos jovens aí que tentaram, que tinham condição e não conseguiram. Então, vamos buscar a palavra, vamos buscar Deus para ver o que o senhor fala. Ela não te desmotivou? Não me desmotivou. Ela ficou surpresa? Ficou, porque eu nunca tinha falado nada sobre medicina para ela. Mas e a gente acompanhava, porque era muito próximo, assim, algumas pessoas que tentaram e não tinham conseguido. Mas olha só, Gabi, se fosse outras pessoas, às vezes reagiria, tipo, menino, você tá doido? Não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Não vou conseguir te ajudar nem com um cursinho, quem dirá. Mas ela fez o papel dela de mãe. É verdade. Ela falou, vamos buscar Deus, vamos procurar saber aí como que pode dar abertura, como a gente pode... Como eu posso te ajudar. Uau. E isso é apoio, isso é rede de apoio. Verdade. Isso é uma família... Assim, estruturada. E mesmo se não houver uma família estruturada, a gente também pode, né, se aconselhar com outras pessoas, né? Sim, com certeza. Mas no seu caso foi esse. Isso. Aí fomos conversar com meu pai, né? Aí ele falou a mesma coisa que ela. E aí a gente combinou de congregar aquele dia. E vocês são em quantos irmãos? Em 3. Em 3 irmãos? Eu sou o mais velho, isso. Você é o mais velho. Os meninos ainda estavam no colegial. Também, no colegial. Mas... E eles tinham vontade, você sabia do que eles queriam fazer? O meu irmão do meio queria ser dentista. Ele fazia técnico de prótese, trabalhava com protético. Legal. Mas queria ser dentista e também Desde novinho? Ele já gostava. Desde pequeno ele tirava dente de cachorro, ele mexia com essas coisas. Como legal! assim? Ele nasceu com um dom, assim. Nossa, hoje ele é um excelente profissional, né? Uau!
Então, ele já sempre quis ser. Mas você abriu aí a porteira. E o mais novo ainda não sabia. O mais novo ainda não sabia. Tá. E aí, falou com o pai. E aí falei com o pai, e aí fomos congregar. Aí, na hora da palavra, o senhor mandou assim: irmão, você está preocupado com os seus filhos? Antes deles serem seus filhos, eles são meus filhos. E o irmão falava assim, ele colocava a mão, esticava a mão e falava: a minha mão não chega no irmão que está sentado aí. O irmão falando, né? Mas a mão de Deus chega na profundeza dos mares. Chega onde a gente nem sabe que existe ainda no universo. Então, foi primeiro de Josué. Meu Deus. Aí a gente saiu dali, assim, foi uma super confirmação. confiante. Falou muito com a gente. Tipo assim, eu cuido dele. Isso. Seu pai ficar em paz. Ficaram em paz. Aí Porque imagina também a sensação dos pais de... e glória a Deus deles terem fé em Deus, né? No Deus do impossível, porque imagina a sensação deles de não conseguir ajudar, não ia dar para ajudar, a não ser de muito e muito esforço dele mesmo, né? Estudando. Sem sombra de dúvidas. Só que aí depois dessa palavra, aí chegamos em casa, o problema dobrou. Porque meu irmão, aí contamos para ele, pai, se ele pode ser médico, então eu quero ser dentista também. Meu Deus do céu. Tipo, Só ajuda. faculdade barata, né? Tipo, qual que é o nome dele? O Wellington. Tipo, Wellington, ajuda. Poxa, não era a hora, né? Não era a hora. Seu irmão tava ali desesperado e você já aproveita, já engatilhou ali. Isso. Aí É irmão, né? Irmão é assim. Que legal. E aí, mas o seu pai já estava preparado, né? Seu pai já estava com a palavra no coração. Isso, O que já serve tava. para um filho serve para o outro também, né? É isso Verdade. mesmo. E aí, E aí começou a luta, né? Porque foi a hora de arregaçar as mangas e começar a estudar, né? Então... E por onde que você começou? Qual foi o seu? Porque eu acho que você se viu perdida ali. Você não podia fazer um cursinho pré-vestibular. Você já tinha se formado na escola, né? Porque você já tinha ido fazer o técnico. Aonde que você encontrou ali uma saída para começar? Qual foi o primeiro passo? Então, assim, nesse trajeto, Deus se usou de várias pessoas para ajudar. A dona de um colégio aqui de Mogi, a minha mãe foi conversar com ela e ela sentiu de ajudar a gente. ela foi falar com... Mas ela conseguiu marcar uma reunião, uma senhora? Tipo, o que ela estava fazendo ali? Tipo, você entende o grau de posição que de coragem também, que né? essa professora tinha? Ah, sim. Eu digo coragem da mãe dele também, né? De chegar... Sim. Mas era para ela ter as portas Sim. ali batidas na cara dela. Exatamente. O que aconteceu? Não, e fora que, Ela, assim, ela realmente é diferenciada, essa professora, de ela é falar, ela é tipo, muito eu quero ouvir a diferenciada. história. Uhum. Uau. E assim, para você ver, eles dão muitas bolsas lá, mas pro pessoal que faz prova, que fica em primeiro lugar. Sim. E assim, Não quem foi seu que ia caso. acreditar no meu caso? Que eu cheguei ali que, na verdade, eu descobri o meu problema. Porque quando eu cheguei lá, então, é enorme lá. Agora mudou, né? Era aqui no centro. E é muito grande. E eu era o último do cursinho, eu era o pior aluno, não tinha condição nenhuma. Você conseguiu já ver logo nas primeiras Quando eu avaliações. cheguei lá, eu falei, a semana básica, já falei, meu Deus, o que eu arrumei pra minha cabeça? Eu vou desistir, é impossível. Na primeira semana. Lá que eu descobri, porque você fala, vou prestar medicina, tá bom, é fácil. Mas a hora que você descobre o quão difícil O buraco é mais o embaixo. buraco é muito mais embaixo. Então, quando eu fui pro cursinho, aí eu desanimei. Mas aí eu ia buscar a palavra e o senhor sempre mandava. E uma coisa assim, eu buscava muito sinal de Deus, para ter certeza que era Ele. E o senhor me deu vários sinais. Então você sempre foi muito religioso, teve essa fé Foi pela consigo, fé, né? assim. Não, foi foi pela pela fé. fé. Foi pela fé. Uau. Porque condição, capacidade, até hoje não vejo nenhuma em mim. Tudo é Deus na minha vida. Bonito, muito bonito você falar isso, profundo. Profundo demais. E E aí a sua mãe chegou lá, então, ela abriu as portas, você viu essa dificuldade, né? Mas ali, pela fé, você continuou, né? Isso, então, é que eu sempre falo, a gente tem que ter fé, mas tem que se esforçar. Sim, é. E aí você foi vendo uma certa evolução, então, sua. Então, aí a gente acordava 7 horas da manhã, 6h30, começava a estudar e até meia-noite, 1 hora. você percebeu todo que dia. ia ter que fazer um pouco mais do que a galera. Ah, sim. Não, em casa a gente nem tinha televisão na época. Não. Nada, não saía pra nada, era só estudar. Estudar. Eu e meu irmão. Não... Quanto tempo isso? Eu fiz 3 anos de cursinho. Uhum. Meu irmão fez 1. Entendi. 3 anos de 3 cursinho anos de para cursinho. passar em medicina. E tem muita gente que faz Muito mais. que fez muito mais e não passou. Esse é o problema. E porque desistiu.
qual que é o grande problema? Você ficar fazendo e vai passando os anos e você fala, meu Deus, e agora? Você só vai 3 acumulando. anos e não vou conseguir. Tanto que da última vez, que assim, graças a Deus eu fui evoluindo e comecei bem nos simulados. Então, nos primeiros simulados do primeiro ano de cursinho, eu ficava em último lugar. E é o simulado da rede toda do objetivo. No último ano, Deus começou a abençoar. Tinha um ranking. Tinha um ranking. Teve um que eu fiquei em quarto, de toda a rede. Que Então, legal. mais Olha assim, isso. aí começa a animar. Depois de 3 anos ou depois de um... 3 anos, é. Aí, nesses 3 anos, você foi Melhorando, fazendo né? vestibular, né? Você não fez só depois de 3 anos, certo? Não, eu fiz vários vestibulares. Ah, sim, Tem beleza. que dar cara a tapa, né? É. E a estratégia foi... Como eu não sabia nada, eu pensei, eu vou fazer todos os exercícios das apostilas do objetivo. Que o pessoal chamava de a coleção Intocáveis. E foi isso que eu fiz. Eu fiz todos os exercícios de todas as apostilas. E por que intocáveis? É porque é muita coisa, então aí fica essa fama, né? Ou Então, seja, tipo assim, é pra pegar, tirar o pó ali e falar. Isso, aula paralela que encarar. tinha, eu assisti todas. É aquilo, fazer o extra, fazer o mais. Exatamente. E assim, deixa eu te perguntar, quando você falou, tipo, que eles têm um ranking, um objetivo, né? Tem um ranking. Esse ranking, ele é nacional? É nacional. E você ficou sabe- em quarto Teve lugar? Você que tá eu fiquei em quarto. entendendo? Que E ele ele falou que 3 anos atrás ele era o Isso. último da Exatamente. unidade dele. Naquela semana de colocar meio que todo mundo pra ver o seu nível, digamos assim, né? Quando ele entrou, ele era o Ele era o último. último. Depois de 3 anos, ele chegou a ficar na 4ª posição Nacional. nacional do ranking do objetivo, do cursinho objetivo. Vocês têm Isso- noção disso? E isso é, na verdade, a gente pode estar falando aqui com pessoas até que não estão cursando medicina e é totalmente voltado, claro, tem a fé em Deus, obviamente, mas é voltado também ao esforço da pessoa. Sem sombra de Porque dúvidas. também não nada cai do céu. Isso Então, remete a qualquer coisa. Qualquer Eu também coisa. acho que até seria injustiça, né? Só porque a pessoa não acredita em Deus e É, tá não. estudando lá e você vai... Então, acho que assim, seria até é injusto, né? injusto. Então, a gente tem Com que certeza. estudar, É fazer nossa esforço e não desistir. Mas, sem sombra de dúvidas, foi toda a fé dele, É. né? Que encorajou. E os encontros dele com Deus, de alguma forma, que o encorajou a continuar, a persistir. Então, assim, se você tem a sua crença, né? Se apegue a ela, né? Se apegue a ela, Exatamente. porque ela pode te levar a lugares inimagináveis. Uhum. E aí, então, você prestava o vestibular e você era reprovado, porque você fez 3 anos. Como que foi as suas reprovações? Porque o seu desejo era cursar qual faculdade? Então, assim, eu queria... O objetivo era uma pública, né? Qualquer uma estaria ótimo, né? Mas naquele ano, o que estava saindo no guia do Manual do Estudante era USP Ribeirão Preto, que era 5 estrelas. Ah, USP. Então, era o sonho, Meu Deus. entrar em Ribeirão. Pessoal do Brasil inteiro querendo Ribeirão uma Preto. vaga em Ribeirão Preto. Isso, lá são 100 vagas. Você também não facilita, né? Você não Já que facilita? era um milagre, né? É, né? Já que É. gostei. Aí a milagre. fé edifica. Mas Olha aí, só. aí você perguntou das reprovações, né? Então, assim, aí a fé caía lá no pé, né? Saía o resultado. A família inteira vibrando. É, Vai, William, fazer a prova. Vou te levar só até... que aí, quando caía a fé, aí o senhor aparecia, com sinais. Um dia, antigamente, agora acho que faz prova até em Mogi. Antigamente a gente ia para São Paulo. Então, às vezes saía 15, 20 ônibus da frente do objetivo. Nossa. Uma excursão enorme. E uma teve excursão. um dia que ia sair o resultado, não sei se era da primeira fase, não sei se era da Paulista, algum resultado saiu. E eu corri lá dentro do objetivo para olhar na parede, e eu não passei. Aquilo acabou comigo. E a hora que eu entrei no ônibus, que a gente estava indo prestar outro vestibular, eu olhei para fora, tava o meu pai, a minha mãe, o cachorrinho deles encostado no muro, esperando o ônibus sair. E aquilo, assim, cortou meu coração, porque eu falei, eles estão esperando tanto, nem sabem que eu não tenho chance nenhuma de passar. Naquela Deus. hora, a dona do colégio tinha muitos ônibus. Ela entrou dentro do meu ônibus e eu sentei lá no fundo para chorar. Ela veio igual um robô, assim, parecia que ela estava hipnotizada. Chegou assim, olhou para mim e falou assim, você vai ser médico, desse jeito. E saiu. Nossa. O pessoal que estava perto falou, nossa, a Vera ficou doida. Não foi, foi Deus que se usou dela para ir falar comigo. Então, quando a fé abalava, o senhor vinha e falava Deus. comigo. Meu Deus. Foi por isso que eu não desisti. Você estava indo para encarar outra guerra, sabendo que tinha perdido uma batalha. Sim. Meu Deus. Um E dia eu estava em Itapira, na casa da minha tia,
e minha tia trabalhava na copa de um hospital. E eu cheguei lá, ela toda animada. Ai, conversei com o enfermeiro para você ir lá conhecer o hospital. Aí fui conhecer o hospital. Voltei, eles estavam conversando na cozinha. E eu lá fora, sabendo assim, que é impossível. E eles todos animados, meus tios, meus pais. Olha. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, é impossível, né? Só um milagre. Só falei isso, Jéssica. Fui congregar à noite lá em Itapira. Na hora da palavra, eu nunca vi uma palavra daquela. O irmão leu um versículo e falou assim, alguém hoje à tarde olhou para o céu e falou, é só um milagre? O Senhor manda te dizer, é um milagre. Deus seja louvado. Fechou a Bíblia. Então, Meu essas coisas, assim, esses sinais de Deus foram me dando força. Meu Porque Deus. Ou seja, ele tá difícil. certíssimo de falar, já que é um milagre, eu quero a faculdade. Eu não sabia disso. Então, Agora que, tá, retiro tudo que eu disse sobre querer a melhor, porque era melhor mesmo. Era quando Deus faz o melhor. exatamente. Com Uau. certeza. E aí você foi fazer essa prova. Aonde? Então, eu não lembro que prova que foi. Foi não uns lembra. vestibulares, Tá. Eu sei que, Mas mas isso aí isso foi te marcou? Marcou muito. E você chegava e quando tinha uma reprovação, o que você fazia? Ah, você fica acabado, né? Se jogava na cama e chorava. Tanto que dos últimos resultados que saíram eu não tinha passado foi da Unicamp. Fiquei, acho que na lista de espera, mas estava longe. Eu falei, agora eu desisto. Não dá mais. Eu me joguei na cama. Pesou. Aí meu pai foi lá e falou, anima, filho. Eu falei, pai, não dá, acabou, não vou mais. E aí a gente foi congregar. Na época foi lá no Butujuru. Você é de Mogi das Cruzes. Eu sou aqui de Mogi das Cruzes. E aí, na hora da palavra, o senhor falou assim, aqui temos várias famílias, é como se fosse uma família e cada um veio e pegou um pedaço do frango. E aí meu pai disse que ele falou assim, pensou, né? Eu peguei, nem o pé eu não peguei. Aí o irmão, Deus deu na boca do irmão, mas o senhor manda te dizer, a melhor parte do frango está chegando. E foi depois dali que o senhor fez a obra. Meu Deus. nossa. Então- Mas dizem mesmo que quando você tá perto de pegar uma vitória, assim, independente de qualquer coisa, mas aí que o negócio aperta É o mesmo. finalzinho do cálice. É, então, exatamente. É amargo, é o mais amargo. Uhum. Mas também é a prova. É, É a virada de chave. então. E É aí, o teste, né? O mais difícil, assim, porque meus pais, graças a Deus, sempre apoiaram, mas eu vi, né? Sofreram Pra junto. que você está fazendo isso? Outras pessoas, né? Sim. Não Desiste, sabiam de nada, né? Não sabiam o que estava desiste, acontecendo. Era uma obra ali que Deus estava Mas eu vou te falar que eu acho que a maioria das pessoas Gente, tem contato mais com esse tipo de gente de desiste, é muito difícil. Inclusive, eu assistia bastante, chama Med Vlog, né? As meninas compartilhando no YouTube, dificuldade desde o cursinho até a aprovação, e depois estudando medicina. Imagina, pessoas que estão no cursinho, sei lá, 6, 7, 8 anos, tentando mesmo, e o pessoal que eles já estudaram, que já estão quase meio que se formando em os medicina. veteranos. E eles ainda ali no cursinho. E esse tipo de pessoa, eu tenho certeza que tem mais contato com gente que desanima mesmo. Porque é realmente algo que é Gente, para desacreditar, né? É aquilo, é desromantizar. É. As coisas não são fáceis. Para Se ninguém. vocês acharem que não vai ter ninguém para te desanimar, já Desiste, já porque- muda a cabeça aí, Exatamente. porque nada vem fácil. Não. E tem que ter uma mentalidade mesmo, E normalmente são pessoas que não, na verdade, Não não agregam. conquistaram. Não, e não conquistaram. Ou nada, ou o que a pessoa tá buscando. Sim. Eu tenho certeza que não foi. Foi algum médico que falou pra você: olha, desiste, você não vai conseguir? Não, Teve mas algum não, médico? Não. Então. Você entendeu? Ou aquela professora. Porque o médico sabe da dificuldade que é. e E ele ia falar, encorajar. cara, vai porque vai dar certo, é bacana demais. Hoje eu sou realizado. É diferente. Aliás, foi Exatamente. até um médico que me indicou a professora Vera. Olha, tá É vendo? mesmo? Fui fazer um exame para piscina, e aí eu perguntei para ele, onde você estudou? Puxei assim o assunto. E aí falei da minha história para ele, falou, não, tenta falar com a Vera, quem sabe ela olha. não te ajuda. Uma pessoa usada por Eu Deus. lembrei disso. Sem Usada sombra por de Deus. dúvidas. E, inclusive, essa Vera não é médica, mas, como ele falou, tem uma cadeira ali importante no objetivo. Então, pessoas que já conquistaram Cara. e que sabem que a vida é desromantizada mesmo, normalmente são as que encorajam, né? Essas pessoas são, iluminadas, né? E por algum motivo elas estão nessas posições. Não, por e o algum ruim motivo. da dúvida é assim, eu estava então no 3º ano, e em outras coisas dava para passar. Aí você fica pensando, coitado do meu pai e da minha mãe, gastando dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada, só estudando.
Aí eu peguei e comprei o manual, preenchi todinho, só que eu não coloquei a medicina. Eu falei para minha mãe, vou deixar em branco, que eu acho que eu vou prestar economia. Que eu gosto de matemática, eu gosto dessas partes, então... E aí fomos buscar a palavra, o senhor falou de novo. Aí eu voltei e coloquei o xizão lá em medicina. Meu Deus. E antes da gente falar da aprovação, vamos falar dessas Ai, delícias que tá aqui na frente, por favor? Porque eu não tô resistindo. Eu não tô conseguindo Que resistir. aqui é descontraído, entendeu, doutor William? Então a gente vai se alimentando, vai conversando. Eu faço questão de mostrar para aquela câmera ou para essa? Vamos lá. Gente, não tem como. Qual? Ah, sim. Vai narrando aí, Gabi. Gente, olha isso. Não tem como não comentar. Lira Pães, inclusive o logo dela aqui atrás, olha. Lira Pães, acreditando também nesse projeto, aonde faz com o nosso papo ficar ainda mais delicioso, né? Tô vendo que tem um pãozinho de Nutella aí, daqui a pouco a gente vai abrir ele. Tô vendo que tem... O croissant é novo, esse com alecrim aí é novo, né? Nunca experimentei. Mas... Vamos fazer o Dr. William fazer aqui. A SMR, vamos. Doutor William, fica à vontade. Por Aqui a gente favor. tem que conversar e comer ao mesmo tempo, porque crente gosta de comer, gente. É verdade, Gabi. Lira, Não, arrasaram. isso é demais. Maravilhoso. Enfim, aconteceram as reprovações. E quando foi que teve a virada de chave? Você não desistiu, colocou o X lá, medicina. Isso. E então, E aí foi o vestibular de 2004. Quando saiu o resultado da FUVEST, né, que era o vestibular da USP, o meu irmão foi aprovado em odonto na USP em São Paulo. então ele já estava prestando junto, te alcançou ali. Já, a gente fez no o vestibular. último ano, a gente fez junto, Ah, o cursinho. bacana. Isso. E aí ele foi aprovado. Nossa, é bom. Fico feliz pelo seu irmão, mas ao mesmo tempo, pô, Deve ser... cara, ele tava há 3 anos. E você com 1 ano conseguiu. Imagina o que passou na cabeça dele. Mas é porque também tem A uma cobrança. diferença. Não, e diferença em questão de corte também para odonto e para Ah, medicina, mas né? nada é fácil na USP, Não, né? nada é fácil, com certeza. Odonto também deve ter sido também. muito difícil. Odonto de corte alto, odonto também? É tudo da USP, tudo, ó. é tudo difícil, é- né? Fala pra Mas aqui gente, medicina, assim, acho que precisa acertar mais ou menos uma média, na sua época, precisa É. acertar uma média de quanto pra passar? Ah, hoje tá bem diferente. Hoje tá bem diferente. porque Mais fácil ou antigamente mais era duas, difícil? não sei, hoje eu Não não sei sabe. como é que tá mais. Entendi. Porque agora tem outros programas do governo, né? Entendi. Na minha época, o que ajudava era o Enem. Uhum. Então, é que eu entendo que agora, assim, tudo tem um tempo determinado por Deus. Não tem jeito. E se você ler a Bíblia, José sofreu tantos anos, aí você pega Paulo, sofreu tantos anos, assim, é a hora Cara, que que Deus incrível. quer, não tem jeito. Hoje eu entendo. Você não sentiu raiva nem um pouquinho do seu irmão? Não, na verdade não raiva. O que foi ruim é porque eu fiquei na lista de espera e ele passou. Aí o que aconteceu? Eu fui junto na matrícula e aquilo corta o coração. Cara, que irmãozão, hein? De forma alguma Que inveja irmãozão. nada, mas dói. Não, assim. dói, mas... Dói, você vê- não, pô. então. A gente tá falando aqui o ser humano. É, Então, e normal. aí fora que várias pessoas que não sabem da dificuldade encontravam na rua. Nossa, seu irmão passou? Nossa. Pede ajuda pra ele te ensinar. É sobre isso que eu tô falando. Então, isso As pessoas é difícil. ainda dão aquela Inconveniente, cutucada. né? Dão aquela cutucada ainda, né? Isso. Aí eu fiquei na lista de espera lá de Ribeirão. E saiu a primeira chamada, nada, né? Fiquei na lista, saiu a segunda chamada, nada. E aí ia começar o cursinho de novo. Aí a professora Vera me chamou e falou, ó, vou te dar bolsa integral. Você quase passou, não sei o quê. E aí teve a primeira semana, agora eu não sei se tá mais assim, na minha época ela se chamava Semana Básica. E eu peguei e fui pra Semana Básica. Aquela semana básica. Que é a coisa mais simples que tem. Que você falou que no Ficou começo por se último. assustou. Então, mas eu fui na Semana Básica. E eu cheguei lá e falei, o que você está fazendo aqui? Não precisa. Mas eu ia. E eu ia a pé de casa, eu enrolava a apostila para ninguém ler, porque eu tinha vergonha, e não olhava para as pessoas, eu não encarava ninguém de vergonha. Então eu ia com a cabeça baixa, Meu que eu Deus. tava me Você sentindo tava assim... ali no último do último. Tava Se segurando por um acabado. fio. Isso. Aí foi a terceira chamada, nada. Faltava uma chamada, a quarta chamada. Nossa. E meu aniversário foi dia 17 de março. Eu lembro que foram uns irmãos em casa e eu peguei, saí lá da sala, fui lá. Você já foi na casa da minha mãe, né? A gente estava na casa da minha mãe. Ainda não. Não? Não. Então, Mas aí lá em conta cima pra tem gente. uma Ainda área não. aberta e eu olhei para o céu e falei, Senhor, os irmãos estão aqui hoje, ninguém pode fazer nada por mim.
Se for da tua vontade, me dá um presente de aniversário. Ajuda que eu seja chamado lá em Ribeirão, agora na quarta chamada. E isso foi no dia do meu aniversário, dia 17. No domingo, eu fui congregar na reunião de jovens e eu era auxiliar de jovens. Auxiliar de jovens, ele auxilia as crianças e aí divide entre os auxiliares. Alguns com os pequenininhos, outros com os maiores. E eu agarrei um pequenininho aqui porque eu não queria olhar para a cara do irmão, de vergonha. Então, eu agarradinho com ele aqui, aí o senhor deu a palavra pro irmão. E na hora da palavra, o senhor falou assim, tem alguém aqui que hoje a roda gigante da sua vida vai girar. Você está lá embaixo. Você não consegue encarar as pessoas de vergonha. Mas essa semana, a roda gigante da sua vida vai girar. Eu vou te colocar lá em cima e essa semana você vai ser aplaudido. Meu Deus. Meu Deus. Essa foi a palavra de domingo. Deus. Na Você conseguiu encarar o irmão depois? Só chorava ali, né? Eu machuquei o menino, tanto apertar. E aí, aquela semana, na quinta-feira, ia sair a quarta chamada. Aí, na quinta-feira, eu tava lá no Objetivo, eu ficava estudando lá à tarde. Chega um rapaz lá, o apelido dele era Schumacher. Ele era sócio do Objetivo. Aí ele chegou e falou assim pra mim, eu não tô conseguindo escrever seu nome, vamos lá comigo pra ver se sai o resultado? Só que ele já sabia, né? Nossa, até arrepiei. Aí eu entrei com ele na sala dele, lá no computador, aí tava meu nome lá na lista de Ribeirão. Que era Meu impossível, Deus fez o milagre. Tá, mas E calma aí- aí, conta isso com um pouquinho mais de detalhe. Ele te chamou, olha, não tô sabendo ver aqui o seu nome, vem aqui Isso, comigo. Aí ele é. te levou pra frente do computador. Isso. Tinha que- mais gente na sala? É. Não, acho que era a sala dele, só você a e ele? gente, é. Uau. Mas aí foi aquela festa na escola. Você imaginou tudo. que a sua lista... Qual foi a sua primeira reação mesmo? Você entendeu que você foi aprovado ali Então, na a primeira hora? coisa, eu queria ligar pros meus pais. Aí, na hora, ele pegou, já ligou pros meus pais e falou, vem aqui no Objetivo Gratidão, agora. né? Gratidão. Com certeza. Mas isso também foi para a palavra cumprir. Por quê? Porque naquele dia tinha reunião com o terceirão, com os pais do terceiro colegial. E aí, lembra que a palavra tinha falado que eu ia ser aplaudido? Nossa. Aí, na hora que meus pais chegaram, a Vera falou assim, vamos aproveitar que vocês estão aqui e eu quero, falou pro meu pai, que o senhor dê passe uma orientação, o que o senhor fez, conte a luta de vocês para os pais, para animar o pessoal, e o William também conte, né, como que ele estudou e tal. Aí fomos para a reunião. Aí meu pai falou, eu falei, a hora que eu acabei de falar, todo mundo levantou e aplaudiu. Aí eu lembrei da palavra. Meu Deus. Que lindo. Então, assim, o senhor não deixou nada sem se cumprir. Não Cumpriu caiu um tudo que ele tio, falou. uma vírgula. Meu Deus. 3 anos de luta. 3 anos de E luta. como que foi seu pai, sua mãe? Eles... eu pularia, acho que de 2 metros, assim, de Ah. altura. Eu ficaria pulando. Meu Deus, Sem meu sombra filho de dúvidas. conseguiu. Não, o que Sua ele- mãe deve ter se desmanchado. Sim. Debulhou em lágrimas. E a Irmandade também. Todo mundo me ligando, todo Muita mundo gente feliz, vibrava por porque você. E eu as pessoas sabia. que não acreditaram? Qual foi a reação delas, no caso? Não sei se você sabe, né? Tem uma pessoa que, assim, ela é uma pessoa muito boa e ela é mais velha que a minha mãe. E ela chegou e falou assim pra minha mãe no começo, Lourdes, tira isso da cabeça do William. Seu marido é aposentado, não dá nem para pagar nada numa faculdade. O fulano tentou, ciclano tentou, que você conhece e não conseguiram. Tira isso da cabeça deles. E isso lá atrás, né? Quando a gente começou. Quando saiu o resultado que eu passei, ela foi a primeira a bater no portão da minha mãe e falar. E reconhecer. Verdadeiramente, Deus fez um milagre. Meu Deus. Era o que ela tinha pra oferecer na época, Sim, né? é. Mas É, ela às vezes ela não viu, queria ver é. vocês se machucarem. Pode enfim. ser. Então isso foi um testemunho também. Foi um Pra testemunho. muita gente. Uau. Pra mim, tá sendo. E Sim. pra você, Gabi? Pra mim também. Que incrível. E então agora chegou a fase de curtir a faculdade. É, na verdade, agora chegou a fase mais difícil, como É dizem. mesmo? Por Com quê? certeza. Porque Faculdade de não é, medicina. você não queria entrar na faculdade? Você entrou. Agora é só curtir, Aham. se divertir. Pessoal, estuda medicina na faculdade? Sabia disso não. Conta pra gente. É brincadeira, pessoal. Foi, Ela tá foi sendo ironia irônica, aqui. é. Por favor, a gente tem que ter um pouco de humor também pra poder deixar mais leve o papo. Mas isso é legal, Jéssica, você falar, porque
por exemplo, aqui no podcast, que a gente quer desromantizar tudo isso. Com certeza tem alguém que pensa isso. Ah, me esforcei muito no cursinho, agora, nossa, agora já era. Passei na faculdade, que legal. Às vezes não vai Vou tão... curtir um pouco, né? É, vou curtir um pouco. Aí quando chega lá, você fala, meu Deus, será que era bom mesmo eu ter passado? Senão piorou a situação. E Como que você, foi? pelo jeito, era um filhinho de papai e mamãe. Sim. Eles faziam tudo por você, você estudava ali e tudo mais, mas a sua própria comida você não fazia. Não, como eu disse no começo, minha mãe nunca trabalhou, era 24 horas por dia os filhos. Então, eu nunca comi uma comida esquentada do almoço. Sempre, até hoje. Meu Deus. Ah, que delícia, né? Né? Sempre comida fresquinha, Uau. arrumar cama, lavar roupa. Então, isso já foi a minha primeira dificuldade em morar fora. Porque eu nunca... Você não sabia Não que a sabia roupa fazer nada. não aparecia dobrada Não na sabia. gaveta. Mas aí você foi pra Ribeirão, qual a distância, assim, de Ribeirão pra Mogi? Não dava pra ir todos os dias e voltar? Não Pra dá, quem é mais do de- Brasil, é. pra entender a distância. Uns mais ou menos 400 quilômetros, né? Nossa. Então, é longe. Você tinha que morar lá. Tinha que morar lá. E fora que o curso é super puxado, então não tem como ficar Viajando. viajando direto, né? Além do custo também, né? E aí, E como aí? foi? Você foi morar lá em uma república ou não? Então, assim, o ruim é que saiu a quarta chamada, já precisa ir amanhã fazer matrícula. Nossa. Então, só foi juntar as coisas. E aí foi um medo dos meus pais, né? Onde que ele vai ficar lá? Mas tinha um amigo meu que tinha estudado comigo e ele estava fazendo economia. E ele já estava lá e estava numa pensão. E ele falou, ó, tem um lugar aqui. Então, inicialmente, eu fui morar numa pensão. Entendi. Até conhecer o pessoal da minha turma, tudo. Então, foi assim, fomos para lá no outro dia, feita a matrícula, os pais foram embora e aí a realidade... Então, o sonho ainda ficou desromantizado. Aí sim, Aí veio a dificuldade. Foi outra dificuldade. Você superou uma e já caiu em outra. Já caí em outra. Nossa, Deus. Como que era lá a dinâmica nessa pensão? Porque aí cada um faz a sua coisa, suas coisas, né? Lavar roupa, ou não sei, comida. Como que foi Na isso? pensão, era de uma senhora, ela morava com o filho dela e ela alugava 4 quartos. E aí eu fiquei lá. E no começo, ela até lavava roupa pra gente, tudo. Entendi. E eu comia na faculdade, que tem o bandejão, né? Ah, sim. Então, nessa parte, a gente tinha muito ajuda. Eu tinha bacana. bolsa alimentação. E na faculdade também você consegue bolsa de iniciação científica. Então, isso ajuda também. Começou a Entendi. tentar se virar para Lá na fazer uma renda. faculdade, numa escola muito estruturada, né? Então, livros a gente conseguia, não precisava comprar. Então, Você fez iniciação científica na faculdade? fiz. Ixi. Então a gente aqui já tá no outro grau. Porque eu lembro na minha faculdade que a galera que fazia iniciação científica era a mais. Mas você fazia pela situação financeira também. Também, para ajudar, né? Bacana. Mas Ribeirão publica muito, né? Eu não sei hoje, na época, eu acredito que era a escola que mais publicava, né? Legal. Então, os professores lá, eles incentivam muito, né? Entendi. E aí da pensão você foi... Aí eu fiz amizade com o pessoal lá, né? E aí alugamos uma casa. Aí fui morar com mais 3 colegas. Miyagi, o Jabá e o Pedreiro. Olha os nomes. Bem coisa de medicina, né? E aí foi bem engraçado. E qual era o seu apelido? Você pode falar? Posso, Dirley. Dirley? Dirley. Porque tinha Meu Deus. um rapaz que tinha entrado uns 3 anos antes e ele sumiu. Aí falaram que eu parecia com ele, que era o retorno. Nossa! O Dirley e o retorno, Gente, olha, histórias que só acontecem nas faculdades de medicina. Porque a vida realmente ali, principalmente no correria. final, da medicina, é muito... Tem que fazer... Esse daí já é residência, né? Ou é internato? Não, a residência é depois da faculdade. Ah, São 6 tá. anos de faculdade, depois é a residência. Aí antes, O no internato finalzinho... é o 5º e 6º ano. Ah, isso aí é o internato, né? Isso. Aí que é a correria, porque tem que trabalhar ali, fazer plantão e estudar. Mas lá já é puxado desde o 1º ano. viu? Entendi. Até o básico é difícil. Entendi. Teve um dia até, no 4º ano, que era a prova mais difícil. Da minha faculdade, a prova mais difícil é a prova de cardiologia, no 4º ano. E eu sempre... Antes não tinha WhatsApp e nada naquela época, né? E eu gostava de ligar para minha mãe para ela falar assim para mim, Deus te abençoe. Aí eu entrava na prova tranquilo. Olha só. E aí a gente virou a noite estudando e eu esqueci de carregar o celular. E não consegui ligar para minha mãe. A hora que eu cheguei lá na faculdade, que eu fui olhar, tá sem bateria, não acredito. E lá, não sei se você já foi lá em Ribeirão. Não, Um dia vamos combinar pra gente ir lá. Oh, bora. Mostrar pras crianças, tudo campus, pro Lucas também, Que é legal. Que legal. É uma fazenda, né? Era uma fazenda. E aí,
a hora que eu cheguei, tinha uma senhora com aquele chapelão de palha, com aquelas vassouras grandona que eu não sei do que é feito. Capinar? Varrendo a rua. Aham. E eu cheguei e falei assim pra ela, bom dia. Ela olhou pra mim e falou, Deus te abençoe, meu filho. Meu Então Deus. aquilo lá pra mim foi assim, um sinal também que Nossa. Deus ia me ajudar na prova. Porque eu não consegui falar com a minha Gente, mãe, que coisa linda. mas aquela senhora me... Sentiu como uma flechada no coração. Senti. Era o que você precisava. E passou. Aí passamos, graças a Deus. Glória a Deus. Cara, E aí, você morava com esses meninos e vocês que limpavam a casa de vocês? Tipo, curiosidade. Então, foi até engraçado. Quando a gente foi pra lá, então era uma casa antiga, no centro da cidade. Casa cheia de problema, né? Uma casa velha. E aí, quando a gente foi levar as coisas pra lá, meu pai tinha um Gol na época. E saímos de madrugada pro guarda não pegar a gente. Meu pai colocou fogão, mesa, cadeira, tudo em cima do Gol e amarrou. nossa. Então imagina, Como meu assim? pai, minha mãe, eu, meus 2 irmãos, o cachorro junto. Foi um todo monte de mundo te coisa. levar pra Ribeirão? Todo mundo, pra levar pra casa nova. E a mudança? E a mudança. Nossa. Você imagina um golzinho com fogão, cadeira, Gente. Ai, mesa, gente, que tudo. Que legal. lindo, que lindo. Queria Foi muito ver engraçado. essa... Até hoje a gente lembra da risada. Não tirou porque- foto? Deve ter Ah, foto. queria ver. E aí, Bacana como a demais. casa era antiga lá, toda vez que meu pai ia pra lá, ele dava um trato na casa, né? Então pintava, tinha um buraco lá no fundo, ele fechou o buraco. Então nas Gente. férias eles iam pra lá e davam Que família talento na maravilhosa. casa. Verdade, Que- nossa. Que união. Um suporte assim. Um ajudando o outro a realizar o sonho. Uhum. Que coisa linda. Nossa, tô aqui maravilhada com a sua família. Com a... Não, graças a Deus a gente foi sempre unido. Olha, que lindeza. E aí, a sua mãe já aproveitava e dava um trato lá pra vocês? Já dava um trato. É né? mesmo? Já fazia ali uma limpezinha, já... E os meninos... Limpezinha, os não. Imagina uma casa com 3 homens. Não, um pior que o Estudiosos, outro, né? Que não, ninguém queria limpezinha não. fazer nada. Limpeza Imagina. pesada, faxina pesada, certeza. Ah, meus pais não estão aqui, não vão entrar, não vão ver minha cama, vou deixar ali uma semana sem arrumar. Tipo isso? Tinha um colega nosso que às vezes a gente fazia churrasco e aí o pessoal fazia vaquinha pra pagar a faxineira. E aí ele contou pro meu irmão outro dia, não, eu dava dinheiro pra eles pagar a limpeza, eles dividiam o dinheiro e não limpavam nada. Ah, não Nossa. acredito. Ai, Era olha uma só. bagunça a casa. Ô, pessoal também, hein? Não é? Pra ajudar. E ninguém faxinava e pegava o dinheiro e faxinava. Nada, ixi. Nossa, Eita, sujeira. nós. Mas as coisas foram se encaminhando. Foram se Ali, encaminhando, de graças dia a em Deus. dia, vocês foram se esforçando e chegou aí. Tem mais algum... Como que foi essa Momento, distância também, né, da sua família, conforme foi passando o tempo? Ah, isso é péssimo. É. Mas eu ligava pra minha mãe praticamente todo dia. Tinha dia que dava até cãibra no braço, que eu ficava 4, 5 horas com ela segurando o telefone. Uau. Porque Eu às vezes sempre precisava, né? É porque era mais difícil, né? Porque não era fácil agora com WhatsApp, É com verdade. tudo, né? iPhone. E- Antigamente, nossa, era muito E difícil. qual era, assim, o pior dia da semana, assim, que você ficava meio tristinho, assim, de estar longe da sua família? Ah, Enfim. domingo, com certeza. É. Domingo, até hoje, eu não gosto de domingo à noite. É, era Porque, domingo à noite. é, Batia Ficar ali, ó. sozinho Solidão, lá, né? ou quando vinha pra Mogi, o domingo era terrível, né? Que era o dia de voltar. Olha só. Nossa, sim. E aí teve um dia que eu voltei, aí minha mãe fez um monte de esfirra, que eu gosto de esfirra, e a esfirra dela é deliciosa. Coloquei na mala, tô chegando lá em casa, um cara me roubou. Eu vi com Não uma acredito arma, que ele levou as minhas esfirras. Meu Deus! Ah, pelo amor, né? Moço, leva tudo, mas por favor, eu até então. divido com você, mas deixa só um pouquinho pra mim, é da Os minha meus mãe. irmãos brincam com isso. Se tivesse Caramba, levado só o meu. celular, não tinha ficado bravo. Não é? O problema foi as Ficou bravo esfirras com da as mãe. esfirras. né? Era Caramba, aquele que jeitinho também sacanagem. de se aproximar, de É, de com sentir certeza. o cheirinho de casa, né? Enfim, poder estar um pouquinho mais perto. né? É. Com certeza. Que coisa. E aí você encarou essa fase. É, cresceu, né? De menino, acabou virando homem na marra, né? É, eu Na aprendi marra. a me virar, né? E o seu irmão, enquanto isso, em Ribeirão também, fazendo odonto? Ou em Não, ele outro... tava em São Não, pra Paulo, ele ficou em São Paulo. ficou em São então Paulo. ele ia e voltava todo dia. Ah, tá. Era mais puxado no sentido de ter que pegar trem, Ah, tudo, sim. dormir tarde. Mas também estava mas ficou em cursando casa. ali odonto. Isso. É. Que bacana. E aí depois você foi, se formou, né? Como que foi? Aqui o papo é desromantizado, mas vamos falar um pouquinho dessa vitória, né? Que ele teve o gostinho ali da Com certeza. formação e depois foi pra residência, né? Então. Isso Merece ter um palco. É, nessa merece vitória. mesmo, meu Deus. A formatura do curso de medicina é uma formatura, assim, é salgada, né? Caro, né?
Mas graças a Deus, meu pai fez esforço, Deus preparou o dinheiro, ele conseguiu pagar. Então foi assim, É um momento de... foi maravilhoso, ver meus tios, minhas tias, sabe, ali comemorando aquela vitória, foi maravilhoso. Que lindo. Nossa, que Uau. lindo mesmo. E aí... E aí, quando eu terminei, eu não sabia o que eu queria fazer ainda. Então, eu não ainda prestei tinha residência. especialidade. Tinha que fazer residência. Então, eu falei, não sei o que eu vou fazer, vou para casa trabalhar. Então, eu fiquei trabalhando uma época, em pronto-socorro, dando Você plantão. voltou pra Mogi. Isso, voltei para Mogi, Tá. voltei para casa dos meus pais. E nesse meio tempo, você teve namorada ou só se dedicou, assim, full time nos estudos? Falou, não vou me envolver em relacionamento. Não, tive namorada. Teve. E aí, você hoje é casado. Hoje sou casado. E Quando que você conheceu É. ela? Conta pra gente. É assim, na verdade, a Lívia eu já conheço desde quando ela nasceu. Nossa. Como assim? A família dela é de Itapira, que é a cidade da minha mãe, né? Então, e como ela é da igreja também, o pai dela, os pais dela, tudo, a gente já se conhecia. Só que ela é muito mais nova que eu, então eu nunca tinha olhado para ela com um olhar assim diferente, né? Porque Sim. ela era criança, né? E aí a gente começou a conversar, o pai dela foi ordenado ancião e meu pai diácono, no mesmo ano. E eles vieram para a ordenação do meu pai. Amigos de famílias são Isso. amigas. Próximas. E assim, eu queria já que Deus preparasse alguém para casar, tudo. E eu lembro um dia eu estava na porta, porque eu sempre fui muito sério, não era muito de conversar, e eu estava quietinho lá no portão. E uma irmã, a irmã Creuza, que é esposa do nosso irmão Laerte, que o senhor recolheu, chegou e falou assim para mim, William, por que você não casa? Eu falei, irmã, estou procurando alguém. Ela falou, então hoje ora e fala assim pro senhor, prepara uma esposa para mim, que ele vai te preparar. E Meu aí, Deus. Tipo, simples. Isso. E aí não passou, acho que uma semana, foi a ordenação do meu pai, eles vieram de Itapira, e eu fui na cozinha, a Lívia estava lavando louça, lá da minha mãe. Aí, Uma moça já. Uma moça já. Aí comecei a conversar com ela, e foi ali. Uau. E em que momento da sua carreira você começou a namorar com ela? E casar e assim por diante? Foi antes de fazer a residência que a gente começou a namorar. E aí eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Mas um dia eu estava de plantão e eu vi que um médico que não era pediatra fez umas coisas que eu não gostei muito, a conduta dele com uma criança. E eu comecei a observar isso, que é algumas condutas, e eu falei assim, eu vou fazer pediatria. Foi aí que eu quis fazer pediatria, que decidi fazer pediatria. Simplesmente queria ser um profissional melhor. Digo, oferecer um serviço Isso. digno, é. justo. Um tratamento ali melhor para as Uau. crianças. E aí a Lívia me acompanhou em tudo, né? A gente já estava casado, aí ela foi comigo, eu fiz pediatria em São Paulo, a gente morou em São Paulo, e ela começou a fazer faculdade de moda, e depois eu decidi fazer pneumologia pediátrica, mas eu queria fazer lá na USP Ribeirão. Uau. E aí fomos morar em Ribeirão. Nossa. Então ela foi super parceira, porque ela teve que trancar a faculdade de moda, Adaptou tudo pra... toda a vida dela para te acompanhar. Isso. E foi lá em Ribeirão, na segunda vez que eu morei lá, que a Pietrinha veio também. Uau! Então ela nasceu em Ribeirão? Que também foi um milagre de Deus. É mesmo? Conta pra Que gente. eu queria muito, assim, imagina o pediatra não ter filho, é ruim, né? E a gente não conseguia. E aí cai naquela mesma história, né? O pessoal que não sabe das coisas só te machuca. Então, por que você não tem filho? E não sei o quê. E mal sabe que você tá tentando e não consegue. Isso é uma coisa... Então, Difícil. vamos deixar esse recado também, né, pro pessoal. E tem certas perguntas, tem certas coisas que, gente... Tem noção. Galera, vamos dar uma segurada? Vamos dar uma segurada. Um dia isso começou a ficar muito forte. Eu queria muito ter um filho. E eu fui atender uma criança e eu chorei atendendo o bebezinho. Desceu a lágrima, assim, quê? né? Eu falei, porque eu queria um filho, atendendo aquele bebezinho ali, eu fiquei tão triste. E aí eu falei assim pra Lívia, a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto é um centro de referência em saúde reprodutiva. Eu vou conversar com algum professor, vamos fazer os exames, vamos fazer o tratamento. Deus deixou o tratamento, vamos fazer. Aí tudo bem. Aí conversei com uma colega, marcou consulta, fomos. E aí eu saí do consultório, era um livro de exame, um bolo de exame. Uau. E aí os corredores lá do hospital são enormes, né? E eu tava andando assim no corredor e o senhor trouxe na minha mente tudo que ele tinha feito na minha vida. Que eu tava ali por um milagre. E eu pensei assim, eu não vou fazer exame nada, eu vou buscar a palavra. Meu Deus. Só que ir para falar para a Lívia.
E pensando isso no corredor. Aí eu virei pra ela e falei, amor, vou te falar uma coisa. Ela falou, já sei, você não vai fazer exame, não vamos fazer Meu nada, Deus. né? Vamos Cara, buscar que de casal. Deus, né? Que casal. Então a gente tava na comunhão ali. Aham. E aí eu lembro, eu não sei se era dia de Natal, eu tava de plantão. E ela me pegou na Santa Casa de Ribeirão e fomos congregar. Chegamos lá, aquela noite o senhor mandou que a criança já saltava no seu ventre. E a Lívia falou que sentiu aquilo que queimou ela por dentro. Meu Deus. Isso, foi, eu acredito que foi Natal ou véspera de Natal. Pra que fazer teste de gravidez? Então, aí a gente ficou assim super feliz, né? Quando foi dia 31 de dezembro, a gente foi passar a virada na casa dos pais delas, meus pais também foram. A hora que foi da meia-noite, saiu todo mundo pra rua pra olhar a queima de fogos, né? E eu peguei, me afastei de todo mundo, fui no cantinho, igual eu fiz da outra vez que eu olhei pro céu. Olhei pro céu, a hora que eu fui falar, Jéssica e Gabi, eu não sei se foi uma voz humana ou se eu senti dentro de mim, mas falou desse jeito, eu vou te dar um filho. Meu Deus. Eu vou te dar um filho 2 vezes. Virada do ano. Virada do ano. Eu me arrepiei todinho. Aí a Lívia viu e veio, o que tá acontecendo? Você tá passando mal? Aí eu contei pra ela. E ela já tinha te tava falado? grávida, não? Não, a gente não sabia. E ela Mas tinha ela te já falado tava. que ela sentiu ou ela ficou Sim, quietinha? na palavra ela me contou, né? Ela Nossa, contou? Corajosa, hein? Corajosa. É que assim, tem uma parte do culto que Deus manda a palavra. E quando fala com a gente, você sente. Quando é com Verdade. você. Uau. Que vai, o coração, tudo é diferente. Parece Uau. que tá falando com você. Então, a gente Estamos tinha percebendo certeza. aqui que e esse realmente- dia 31 foi a confirmação. Que coisa linda. Aí passou uns dias E foi o ano de de 2017 para 18. 2017 para 18. Isso. E aí, em janeiro, a Lívia adora estrogonofe. E aí ela foi comer, eu vi que ela não passou mal. Passou Em mal com janeiro. estrogonofe, que Passou ela mal com adora. estrogonofe, É. Papuf. Aí Pronto. fizemos o teste, Fez o tava teste. lá a obra. Uma alegria só. Uma alegria Nossa, só. então ela, quando Deus falou isso pela palavra, ela sentiu e não teve curiosidade de fazer teste, não foi fazer teste. Né? Eu Não. iria sair do culto naquele momento e ia falar, gente, Você tá eu certa. acho que eu tô grávida. Eu também. Eu ia falar, passa Eu sou agora. assim. Quando eu fiquei grávida do meu menino, eu não tive sintoma nenhum. É sintoma que fala? Nenhum. Zero. Mas eu senti no meu coração que eu tava grávida. Meu Deus. E aí eu falei pro meu esposo, não tinha atrasado, não tinha nada. Não dava pra saber que eu tava grávida. Aí eu falei pro meu esposo, eu tô grávida. Ele falou, e ele é contador. Uma pessoa, tipo, metódica. Ele sabe até sobre o que eu não sei. Às vezes eu vou no médico, qual é o primeiro dia da sua última menstruação? Eu falo, para. amor, qual É sério isso? Juro. Meu Deus. Então ele falou assim pra mim: imagina, falta 2 semanas ainda, menina. Não tá grávida, não. Eu tô grávida, não tô brincando. Eu tô sentindo aqui que eu tô grávida. Fiz 6 testes, porque assim, dizem que não tem o falso positivo, né? Só o falso negativo. Mas eu não me contentava. Aí eu fiz Ai, que 6 delícia. testes. Ah, positivo. gostoso, eu né? só Depois você acreditei descobre. quando eu comprei aquele bem caro que escreve grávida. Ai. Falei, não, vou comprar esse caro, porque Aquele eu acho que eu não tô grávida, não. Aquele precisa. Aquele precisa. Aí quando eu li grávida, eu falei, realmente, então depois Ai, é desses uma 6 delícia. testes eu estou Quando grávida. aparece as semaninhas ainda. É muito bom, é. Mas então, como eu sou, né, claramente ansiosa, eu não ia aguentar, não. Sentir um negócio aqui na minha barriga e falar, não, agora, a gente vai agora fazer esse exame. Uau, incrível. Incrível. Nossa, Que nunca controle da sua esposa, que controle. Ah, mas ela é bem assim. Eu já sou igual a você também. Nossa, eu ela sou que muito dá uma ansiosa. segurada. Então, faz o balanço ali, os dois. Né? Tá, então, depois que vocês buscaram a Deus, né? Vocês decidiram buscar a Deus, a sua filha, a sua esposa engravidou, né? Teve toda essa confirmação e a sua filha nasceu. Como que foi essa conquista também para vocês? Então, foi mais uma obra, assim, que a gente foi buscar a palavra, o senhor falou e cumpriu. Isso, foi uma vitória enorme pra gente. Entendi. A gravidez teve alguma dificuldade, alguma coisa, ou só para engravidar mesmo que vocês enfrentaram uma dificuldade? Não, graças a Deus. Graças a Deus foi saudável. Uma gestação bem tranquila, sem nenhuma intercorrência. Uhum. Tudo certinho, graças a Deus. E aí, em Ribeirão, nasceu sua filha. E vocês estabeleceram lá moradia E essa permanente? distância, inclusive, entre a avó, né? Porque se a Ah, mãe sem sombra de dúvida. já é um xodó, imagina como a avó, né? Sim. Dizem Vocês que moraram é mãe quanto 2 tempo? vezes. Ribeirão, assim, é uma cidade maravilhosa, né?
Mas é pela distância dos pais, dos avós, aí a gente decidiu voltar. E como ficou a sua especialização? Ou você terminou lá e depois voltou? Então, eu tenho o título de pediatra, né? Sou especialista em pediatria e fiz a especialização lá em pneumologia pediátrica. Então, hoje Entendi. eu trabalho com pediatria geral e pneumologia pediátrica. Entendi. Mas então Inclusive- vocês só voltaram pra cá depois que você finalizou essa Isso, eu especialização, né? terminei em fevereiro de 2019. Entendi. Aí a gente voltou pra cá. Inclusive, eu preciso contar pra galera que eu conheço o Dr. William há uns 2, 3 anos. Acho que 3 pouco anos. mais, 3 anos. Acho que uns 3, 4 anos. E aí, quando eu engravidei do meu filho pequeno, meu pai falou, tipo, olha, tem um irmão da igreja que é pediatra. E eu, poxa, que legal, né? Tipo, a gente tava procurando um pediatra também. Começamos a passar as crianças com ele. Só que, tipo, na segunda consulta, mal conhecia ele, meu filho já pegou bronquiolite com 4 meses, o Noah. E eu lembro como se fosse hoje, eu sentada de frente para ele, ele com jaleco, examinando meu filho e falando, olha, vamos torcer para não ser uma bronquiolite. E ali eu falei, meu Deus do céu, tipo, será? E era. E era. E quando o meu filho foi piorando, a gente estava viajando, a gente foi pra praia, eu até liguei pra ele e falei, Dr. William, o que eu levo, né, pra poder... o Noah tá bem, ele tá medicado e tal. Porque, assim, pra quem não sabe, a bronquiolite, me corrige se eu estiver errado, Dr. Tá. William. A bronquiolite, ela não aparece da noite pro dia. Isso, Vai tendo sintomas. Isso, começa como um resfriadinho, né? Coriza, tossinha. Depois do terceiro, quarto dia é que aparece o chiado, o cansaço. E aí, ele falou para poder reparar se as costelinhas dele estavam afundando, aparecendo quando ele respirava. Que esse era um sintoma de que alguma coisa Tava estava cansadinho, isso. Tava cansadinho. E aconteceu isso, a gente tava na praia e a gente ficou sabendo um dia antes que uma pessoa bem próxima da família, a gente até trata como prima, assim, sabe? A filhinha tinha falecido de bronquiolite com 4 meses. Era a idade Meu do meu Deus. filho. E aí, o meu filho não dormiu à noite. Era eu, meu pai e minha mãe com o inalador no narizinho dele. E aí, quando a gente voltou, liguei pro Dr. William, ele falou, volta, né? Tipo, tá cansadinho, volta. E aí, voltamos. Fomos ali pro hospital. E ali no hospital, a médica falou, olha, tá muito ainda inicial, tá lotado o hospital. Era época de... Porque o vírus sincicial respiratório, ele tem a estação dele, né? Que é março, abril, maio, junho e julho. Então, a gente tava aí enfrentando uma... Mas era típico, porque era em dezembro. É verdade. E o dele foi doutor no fim do falou ano, né? É que na tava- verdade, o Noah foi uma co-infecção. Quando fizeram os testes, tinha uns 4, 5 vírus, lembra? Foi. Meu Deus. Pensa na mãe... Desesperada. Não, na mãe bosta que eu me senti, né? Porque eu pensei, esse moleque lambeu o chão da Sé. Tipo, o que as pessoas me falavam? Jéssica, como esse menino pegou esse tanto de vírus? Eu falei, ué? Eu lá vou saber? Tipo, eu me senti muito ruim. Entendi. Mãe é uma cobrança. Eu sei que as pessoas não faziam por mal, mas a sensação que eu tinha é que eu tinha colocado meu filho nessa sinuca de bico aí. E aí, a médica falou, olha, ele ainda... a gente pode acompanhar. Vamos deixar na observação? Não tem vaga no quarto, não tem vaga na UTI. E eu falei com o Dr. William, ele falou, Jéssica, eles estão abrindo ala extra, tipo, para poder internar. Então, assim, era algo fora de... Não era comum acontecer. Agora eu lembrei. Tava uma loucura. A Covid deu uma bagunçada nos vírus. Foi? Então, porque ficou todo mundo em casa, agora eu lembrei. Foi Por isso, né? Então deu aquela bagunçada, ficou... Foi esse episódio. Foi isso. Foi isso. Então foi fora da estação dele, mas porque as crianças ficaram tudo doentes naquela época. Quando voltaram pra escola, tudo pós o confinamento da Covid, né? E aí, meu filhinho ficou lá na observação e o Dr. William ligando. Gente, isso é incrível, sabe? Porque, assim, se você escolhe uma especialidade, é porque você tem ali um desejo de ser o melhor profissional naquilo, E né? ele manteve o propósito dele, porque lembra, antes dele escolher essa especialização, ele quis aquela dar um questão tratamento Aquela questão dele ver o diferenciado. médico tratando de uma forma que ele não gostou. Exatamente. Né? E ele falou, e é exatamente isso que a gente acha lindo na medicina, que é a vocação, né? Você, talvez, naquela época, jovenzinho, não tinha descoberto ainda, mas você tem a vocação. Isso é fato.
Então, meu filho daí foi piorando e foi parar na UTI. E o Dr. William ali ligando. Às vezes o médico falava, o pediatra acabou de ligar para saber sobre ele. E tudo isso nos tranquilizava demais. Assim, na medida do possível. Sim, sim. Mas Porque você tinha uma era o segurança ali, né? desespero, mas era ali o acompanhamento Sim. profissional. Tipo, o Dr. William tá falando. E eu lembro de um dia, pessoal, que no momento mais difícil, assim, que eu fiquei com muito medo de perder o meu filho, porque ele ficou muito, muito mal. O Dr. William, a gente conversando pelo telefone, e ele falando assim, Jéssica, preciso ser sincero, que o Noah não tá bem. Mas que Deus é aquele que pode fazer o milagre. E eu lembro que eu falei para ele, então me ajuda a orar, né? E aí eu lembro que você falou, tô no carro agora, eu vou ligar para minha mãe, que eu creio que tem uma oração forte, e é tudo isso que ele tá falando. Sim. E é uma mulher de muita fé, eu conheço ela. E ali, aquilo também me entrou assim no coração, tipo assim, eles vão me ajudar. A medicina pode muito, mas Deus pode tudo, né? Exatamente. Então, foi assim, algo assim, precisava compartilhar isso, porque realmente é um carinho assim enorme que a gente tem por você, pelo profissionalismo, pela sua família, e isso assim marcou demais a gente. Hoje meu filho que a gente tem que falar, para de se mexer um pouco, de tão agitado, mas ele tem um carinho também enorme pelo Dr. William, a Leona. E é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. É você dar sangrando por dentro, né? É você mostrar o sorriso, apoiar, mas por dentro, eu nem imagino o que você estava pensando na situação do meu filho, porque foi gravíssimo. Não, Você- por favor, agora que já tá tudo bem, vamos descobrir qual é a posição dele, né? O Noah é difícil porque também tinha um carinho maior por ele, assim, né? A gente tem carinho por todo, mas ele é igual um filho também. A gente conhece a família, conhece vocês, Lucas, Tudo isso- todo mundo. Então, tudo isso preocupa, Mexeu. viu? Tira o se sono envolve um pouco mais, né? Tira o sono do pediatra, viu? É humano, né? Humano, exatamente. Não é um robô. difícil. Então Então, o dia que você me mandou um vídeo que ele tava bem desconfortável ali, eu fiquei bem preocupado. Eu achei que ia precisar entubar tudo, né? a gente Mas ficou- graças a Deus, Deus ouviu as orações e não precisou entubar. graças a Foi Deus. uma internação prolongada, né? Foi um milagre, porque por 3 vezes a médica entrou no leito de UTI e falou assim, mãe, se ele não melhorar em 5 minutos, a gente vai entubar. E eu saía correndo, eu ligava pro meu pai, pra minha família e falava, pelo amor de Deus, vou entubar o Noah, ajuda a gente em oração. E, quantas vezes eu não ajoelhei ali, no meio do corredor, no hospital, pra orar pelo meu filho? Tipo, é nessa hora que a gente não liga. Tipo assim, não tava nem aí se estavam olhando pra mim, se estavam me chamando de Verdade. louca. Eu precisava ajudar de alguma forma, sabe? Precisava pedir pelo meu filho. E Deus fez uma obra linda, maravilhosa. Um dia a gente conta aqui, mas já contamos muito aqui sobre isso. É realmente gratidão. Gratidão pelos profissionais que Deus colocou no nosso caminho naquela hora, porque ajudou a gente a levar aí essa prova. Mas vencemos. Graças a Deus. O desromantiza mamães. Essa profissão deve ser difícil. Eu diria, inclusive, impossível, porque pra mim, como eu tava falando, como era meu sonho, hoje eu sei o porquê que Deus não realizou esse sonho. Por quê? Porque eu não iria conseguir desligar a chavinha. Eu ia sofrer demais. Mas eu Ia acho que ser você algo. aprende. Então, eu não sei. Cria uma Eu carcaça. queria saber Ainda dá dele. tempo, Gabi. Mas vai continuar, Não. vai continuar no podcast. Não, eu estou super realizada com marketing mesmo? agora. Não faria de jeito nenhum medicina. Uau. Hoje eu sei. Hoje eu sei que não Que faria. legal. Mas eu queria saber de você, como que é para um médico, inclusive se você puder trazer mais nessa época de Covid, que eu acredito que foi a mais desafiadora, né? Você Como foi que é pra essa você? primeira... Qual que é o nome? Linha de frente. Você participou dessa linha de frente na pandemia? Na verdade, eu não trabalhava em pronto-socorro mais, em pronto-atendimento. Então, eu já fazia mais ambulatório de pneumologia, né? E de pediatria. Então, eu não estava, assim, na linha de frente, tá? Aí, você comentou sobre de como que o médico fica, né, tudo. A gente tenta não absorver, senão você não aguenta, né? Porque é muito pesado. Mas falar que é fácil não é. Porque não tem Então jeito. você chega em Imagina casa, um pediatra ver a criança sofrendo, não tem como. Seu ainda mais coração sendo corta. pai também, né? Eu imagino como que é olhar para sua filha depois de um dia tão desafiador, talvez. Sem sombra de dúvida. Mexe bastante, assim, Imagino. com o psicológico. Tem que ter, assim, uma boa estrutura para aguentar. E na época da Covid, então, eu não estava na linha de frente. Eu fazia ambulatório de pneumologia, tinha o consultório. E aí, em fevereiro de 2021,
eu liguei para minha mãe e falei, mãe, dá para ficar com a Pietra hoje à tarde, que eu tenho consultório? E minha mãe e meu pai, se eles amam a Pietra, né? Qualquer coisa, pode ser qualquer horário, pode. Aí minha mãe deu uma desconversada. Eu falei, que estranho. Aí eu peguei o carro e fui lá, porque eu tava evitando ir lá por causa do Covid, né? A hora que eu cheguei, ela tava encostada na porta, cansada. E meu pai também. Aí eu falei, pronto. Meu Deus. Peguei, coloquei os dois no carro, levei para testar. Aí deu positivo pro Covid. E eu tava totalmente assintomático. Falei, vou testar também, já que eu tô aqui. Aí testei, também positivo. Isso foi uma quarta-feira. Só que eu totalmente assintomático, falei, vai ser tranquilo. Eu tinha tomado a primeira dose da vacina. Quando foi na segunda-feira de manhã, fui tomar banho, eu senti aquela falta de ar, aquele desconforto. Falei, não. Aí fui pro hospital. Aí fiquei internado. Aí internou meu pai, internou minha mãe. Nossa, então na pandemia você ficou internado. Fiquei internado e só não morri por um milagre de Deus. Então, meu pai foi para São Paulo internado. Minha mãe ficou em casa, depois internou aqui no Hospital em Mogi e eu internei aqui em Mogi também. Aí eu lembro que eu fui piorando. E teve uma hora assim que eu não aguentava mais. E aquela sensação de você ficar sufocado, parece estar afogando mesmo. Só que o meu medo era, naquela época, mais ou menos 80% da intubação ia a óbito. Eu pensei... Você era médico, você sabia. Eu pensei, se eu for entubado, eu vou morrer. Aí eu chamei a enfermeira e falei, chama a colega lá que eu quero conversar com ela. Aí ela chegou e falou assim pra mim, você sabe que que vai acontecer, né? Eu tinha certeza que eu ia morrer. Nossa. Eu tinha certeza. E aí eu liguei para um amigo meu, que morou comigo lá naquela república, o Ivan, né? Que o apelido dele é Miyagi. Falei, Miyagi, meus pais estão mal, dá um apoio para eles e para meus irmãos. E aí desliguei o celular e fui pra UTI. Aí não lembro mais de mais nada. Como eles fizeram, assim? Você sentiu o procedimento começando? Você não lembro se entregou, falou, Senhor, minha alma tá na sua mão, você já fez a sua vontade. Me entreguei porque eu não tava aguentando. Não conseguia você nem ainda ajoelhar pra orar. Você tava nessa situação ainda de desconforto. Então Eu tentei segurar o máximo pra não entubar, né? Mas não deu. Não deu. E aí meus pais ficaram internados, não sabiam o que estava acontecendo. Meu irmão ficou com o celular deles, pra eles não assustarem, né? Uxa. E eu só fui piorando. Aí fiquei 16 dias entubado. Eles não podiam encostar o dedo para me limpar. Minha saturação caía lá embaixo. E o pessoal conta que eles chegavam no plantão e falavam, hoje não passa. Nossa. Tem um irmão nosso que trabalha, ele era chefe da UTI do Ipiranga, eu não sei se ele é ainda, na época, o irmão Luiz, e ele ligou pro meu irmão e falou, não tem mais o que fazer, a gente vai dar conforto para ele ir embora. E foi no ano que o meu filho precisou de você, em dezembro. E você tava lá, eu não sabia que tinha sido no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Internei dia 22 de fevereiro. Por isso também o lance do meu filho talvez ser entubado pode ter mexido com você também. Com certeza, porque até hoje já tem um trauma ainda. Às vezes pega a criança que ficou internada, a criança chora, mãe, desculpa, tá? Não, traumatiza, assim, um adulto fica traumatizado, imagina uma criança. Verdade. Por isso que pediatra tem que ter muita paciência. E a Lívia, como ela lidou com isso, com uma criança, na época, quantos anos a Pietra tinha? Pietra tava com 3, né? 3 aninhos. 3 anos. 2 para 3, 2 anos, ia fazer 3, né? Aí a irmã da Lívia veio, ficou com ela, e ela conta, né, que pegava o carro, parava na frente do hospital, ficava orando. E teve um dia, à noite, que... Ela não podia entrar, e aí ela ficava orando na frente do hospital. Ficava orando na frente do hospital. Meu Deus. Ela foi apagar a luz da sala, a Pietra, não, mamãe, não apaga não, papai vai chegar. Nossa. Então, ela esperava. Isso Tinha deve ter fé. cortado o coração dela. Nossa. Porque ela devia estar sabendo da situação. Sim. Que seu irmão deve ter contado também, né? É porque as crianças não são bobas, né? Elas pegam, né? Às vezes a gente não conta assim, mas eles estão ali de ouvido. orelha em pé, né? Então, e aí meu sogro, minha sogra, meus pais, todo mundo orando. E disse que teve um dia que eu tava muito mal. E aí meu pai conta que ele colocou o terno, minha mãe, e falou assim, o culto online. E o senhor mandou a palavra, do novelo de lã. Que o novelo estava todo bagunçado e o senhor estava desenrolando. Meu Deus. E naquela noite o senhor fez a obra. E aí eu melhorei. Melhorou. Melhorei. A minha tomografia... Algo que o pessoal achava que você não passava daquela noite. Foi um milagre. Meu pulmão ficou destruído. Eu vi a tomografia e eu saí da UTI sem oxigênio já. Só que assim, eu fiquei com as sequelas, né? Entendi. Fiquei com uma escara nas costas enorme. Quantos dias ao total, assim? Dava pra enfiar a mão dentro. A mão da Lívia entrava nas minhas costas.
Meu tamanho dessa Deus. hora que eu fiquei. Um buraco. E não mexia nada. Eu não mexia um dedo, nada. Perdi todo o movimento do corpo, fiquei magrinho. Você ficou imóvel por quanto tempo? Ah, fiz fisioterapia um bom tempo. Digo, lá no hospital, você ficou... Não, eu fui de alta pra casa, não conseguia colocar a colher de comida na boca. Não. Lá no E hospital, acharam que você ia ficar assim sempre, ou não? Não, foi Foi só devido à internação, Ah, sim. à Mas medicação que foi feita, né? Entendi. Qual foi o período de internação ao total? 40 dias no total. 40 dias. Isso, eu saí de cadeira de roda. Esse tempo é suficiente para você perder a mobilidade? É suficiente. Uau! A sedação pesada, né? Tudo. Ah, entendi. Uau. Então, não mexia nada. Ah, mas Nada, a Lívia nada, já nada. devia estar feliz da vida de você estar indo pra Já casa. tava indo pra casa. Mesmo na situação difícil ainda, mas, pô, tá indo pra casa, E né? é como ele falou, é por conta da sedação e dos dias ali internado. Não era Sim. algo que os médicos achavam que ia ficar pra assusta, sempre. assusta. Com certeza Não assusta. A Você pessoa não consegue entra mexer a mão, andando. Você não consegue mexer o dedo. A pessoa Nossa. entra andando e não consegue depois sair Sim. mexendo o dedo. Eu lembro que a primeira noite, assim, que eu me lembro de ter saído, eu ainda tava sozinho lá, porque depois o meu irmão foi ficar comigo. E eu queria tomar água, eu tava com tanta sede, eu não conseguia levantar a mão para puxar a cordinha pra enfermeira vir me atender. Sim. Não conseguia mexer a mão. Meu Deus. E o seu irmão também, aí ele conseguiu entrar pra poder te ajudar. Teve uma fase aí que autorizaram. Isso. Aí, depois que eu fui pro quarto, aí o meu irmão, ele não tava trabalhando na época, o meu irmão caçula, né? O Humberto, que a gente chama de Betinho, né? E aí foi a obra também que a gente tava esperando, né? Então, Como assim? eu sofri e ele foi o beneficiado, né? Oxi, Como assim? conta ele, pra ele gente. tava desempregado, ele era solteiro, e aí começou a ficar comigo lá no hospital de acompanhante. E aí meu pai falou que minha mãe perceberam que ele começou a ir bonitão, cheiroso, arrumadão. Visitar o irmão? Ficar comigo à noite. E o irmão nas Então, últimas, né? E aí, o que aconteceu? Ele conheceu uma médica que trabalhava lá na enfermaria, Eu não acredito. a Tauana. E aí começaram a namorar. O senhor chamou ela na graça, hoje é nossa irmã também. Olha só. E hoje a gente tem o Abelzinho. É meu Meu sobrinho, Ai, um ano e gente. 7 meses. Casaram. Casaram. E o Betinho, que estava desempregado, um irmão nosso, o irmão Eris Clay, um caro servo de Deus, muito amigo nosso, deu um emprego muito bom, Deus preparou para o Betinho, e hoje trabalham junto, até hoje, na verdade, Uau, né? que bacana. Caramba. Então, pro meu irmão. Então você foi uma resolveu beleza. a vida do seu irmão. Resolvi. Pra ele foi. Eu Você- paguei o preço. Você e pagou ele- o preço. Foi o cordeiro sacrificado, né? mas valeu a pena. Mas vale a pena. Ah, que bacana, olha Caramba. Que Valeu legal. a pena por isso, e pra mim, assim, eu falo. Eu sei que não é todo mundo que é crente, que é evangélico, que tá assistindo, né? Mas eu tava muito fraco nas coisas de Deus. Porque eu só tava trabalhando, era plantão, trabalhar. E depois disso, eu digo até hoje que Deus me tirou de uma UTI espiritual também. Eu tô aqui pensando, na minha cabeça tá assim, você precisa falar, você tá entrevistando, mas eu tô aqui assim, não Ô, consigo, Gabi. não sei nem o que falar. Mas você tá lembrada que a gente vai passar no Bartô pra comer hoje a nossa sobremesa, né? Nosso Grand Gâteau. Ah, sim, Eu te tá, convidei de manhã. entendi. A gente precisa... Ó, gente, por favor, olha isso. Fala Não, aí, Gabi. é uma, quando eu e a Jéssica foi provar esse Grand Gâteau, a gente comeu um no almoço e um na janta, porque a gente voltou lá à noite, porque é muito bom mesmo. Então, a gente voltou lá à Não é- noite. A gente voltou lá, Não, e o legal é que tem musiquinha ao vivo, tem... uma adega de vinhos Tem uma adega maravilhosa. de vinhos maravilhosos. Tem um espaço kids, às vezes tem É recreadora. mesmo, é. Então, assim, pessoal, se você é de Vale a Mogi pena. e Redondeza, Não, mas eu vim de São Paulo. você é de São Paulo, né? Não tem todo- desculpa. Gente, Mogi não é interior, galera. Vamos parar. Não Isso aí tem já desculpa. passou, ó. Pelo Já, amor de Deus, é. né? Agora com o Rodoanel aí, rapidão. Então, muito rápido. Fazer Meia um- hora tá aqui. Conhecer uma cidade nova. Isso, é uma lugar. delícia. É uma delícia aqui, Mogi das Cruzes. Uma delícia. E a gente vai lá comer esse Grand Gâteau. Com certeza. E E a- pra você que tá nos assistindo ou nos ouvindo, quem for lá no quintal do Bartô e falar, olha, tava assistindo aqui um episódio, né, do podcast Desromantiza. Só milagre nesse episódio, nesse episódio. né? Chega lá e vai falar, olha, assisti um podcast lá que falava muito de milagre, e aí eu vim aqui também, eu quero receber o meu milagre. Sabe qual vai ser? Opa! Quem falar que assistiu o Desromantiza vai ganhar o Grand Gâteau.
Então vai aparecer ali na mesa. Maravilhoso esse Grand Gâteau. Vocês não vão se arrepender. Não mesmo. É uma delícia. Quintal do Bartô. A descrição aqui vai estar todas as regras dessa ação, né? Entra no Instagram, curte eles, vê os horários de atendimento também. Sim. Tem bastante coisa legal. A galera lá é bem gente boa. Esperamos vocês, então, no Quintal do Bartô, pessoal. Não era o seu momento. Não era o seu momento. Com certeza não. Você voltou e voltou com a sua espiritualidade renovada. E como foi? E talvez com mais força pra encarar. Né, pra encarar e pra viver, como é que fala? Pra seguir a carreira dele que ele escolheu, né? Com certeza. Com certeza. E também firmar, né, a fé dele que tava... Sim, isso aí maiormente, É né? complicado, né, medicina, gente? Porque você casa com a profissão. E você chega numa hora, como o próprio Dr. William disse, era plantão atrás de plantão. E uma Tem que pagar as contas, né? E uma coisa também que deve ser desromântico, né? Na vida de um médico é ele estudar tanto a ciência, saber de tudo, mas chega uma hora que é só Deus. Ele ainda é limitado, mesmo que ele saiba, tenha remédios, tecnologia, tá tudo muito avançado, mas chega uma hora que até aqui ele não consegue passar, né? Mas pra mim agora, assim, tudo é Deus. Uhum. Eu nem espero ficar grave, não. Tudo é Deus. Entendi. Eu aprendi uma coisa até com o pai da Jéssica, que ele fala pra gente, onde ele ensinou, exortou na igreja, a gente sempre falar, se Deus quiser. Tudo que a mãe me pergunta, eu falo, se Deus quiser, vai ficar bem. Se Deus quiser. Porque você entende que tá tudo no controle dele. Agora você realmente se entregou. Sim. Tipo assim, ele passou por uma experiência tão Traumática. divisora de de águas Sim. que agora ele, a partir daqui, o que vier... Todo paciente que eu vou atender, antes de eu levantar, eu já falo, Senhor, me abençoa, ajuda, porque eu não tenho condição, não tenho capacidade. Que bonito. Todo paciente que eu vou chamar, eu clamo a Deus primeiro. Olha só. Obrigada por compartilhar isso com a gente, porque Verdade. isso é muito pessoal. E ainda mais vindo de um profissional que a gente encontra ali no consultório, tem uma certa distância, né? Um certo respeito ali, né? Distância. Sim. E você tá abrindo o jogo aqui com a gente de como é viver a medicina. E para quem está querendo cursar medicina, ou mesmo concurseiros, né? Enfim, para quem está estudando para alcançar um determinado cargo, acha que quando alcançar esse cargo, né? Você está ali formado, já fez a residência, se especializou, tudo certinho, a vida tá ganha, né? Nossa, não vai ter mais dificuldades, não vai ter, enfim, desafios. Como você diz, Gabi, é o beber o champanhe no café da manhã. Bebe champanhe no café da manhã, porque a coisa tá boa agora, né? E, na verdade, a medicina, ela ainda encara uma coisa muito mais do que as outras profissões, não fazendo, como é que fala? Uma comparação? Não colocando a medicina lá em cima, mas é porque precisa estar constantemente se atualizando. Com certeza. Eu acho que é a profissão número 1 para isso, eu acredito, né? Mas é por isso que a gente trouxe, inclusive, o Dr. William, pediu para ele tirar o estetoscópio, colocar o pijama, porque a gente quer falar agora, a gente vai abrir o quadro pijama. Esse quadro pijama é justamente para a gente te perguntar assim, como que é continuar daqui para frente quando você chegou aonde você, aquele jovem rapaz que estava lá, que achava que passar em medicina era impossível e hoje é, inclusive, pediatra, especialista. Formado pela USP. Ele dá entrevista na Globo, galera. É verdade? É verdade. Já vi algumas entrevistas dele na Globo. Caramba. Então, assim, como que é chegar lá e continuar, né? Com certeza tem seus desafios, mas... Os sonhos. Os seus sonhos. Uma coisa... Eu não digo só questão material, tá? Não tô falando, eu quero tal carro, tal casa. Não é isso. É assim, dentro da sua essência, agora que você já alcançou aquilo que você queria. O que tem daqui pra frente? O que você sente? Eu acho que, assim, todas essas etapas têm as dificuldades, mas são dificuldades diferentes, né? Sim. Agora, o que eu mais busco, assim, é qualidade de vida e qualidade do atendimento aos meus pacientes, né? Uhum. Então, uma dificuldade que médico encontra muito é porque, infelizmente, ainda no nosso país, falta tudo, né? Então,
Você começa a trabalhar como médico, você vai trabalhar em lugar que não tem recurso nenhum. E aí tudo é culpa do médico. Entendi. Então tá aquela fila gigante, não é porque não tem mais médico, é culpa do médico que é lerdo para atender, ou que foi dormir, não sei o quê. Entendi. Então, a dificuldade inicial do médico é correria. Você pegar hospital de referência, por exemplo, meu pai tá tratando lá em Ribeirão Preto. Um atendimento maravilhoso, mas se for ver a vida do residente, dá dó do residente. O cara sai 1h da manhã e volta às 4h. E o dia inteiro atendendo, fazendo cirurgia. E toda aquela responsabilidade, né? Acho que é até perigoso, não é? Com essa canseira. Se você for procurar a carga horária dos residentes aí, de algumas especialidades, da maioria, né? Sim. Principalmente as cirúrgicas, né? Sim. Ortopedia. É desumano. Meu Deus. Então, acho que o médico, o que ele tenta é qualidade de vida, assim, para trabalhar, para atender. Aham. Um lugar que ele não precisa atender tanto, né? Que ele seja Entendi. mais valorizado, uma remuneração melhor. Então, para mim, hoje o que eu busco é qualidade mais de vida com a minha família e uma qualidade de atendimento para os meus pacientes. Entendi. Inclusive, tem uma dificuldade que eu acho que depois desse tal sucesso, digamos assim, que é a atualização, né? Eu mesma, meu filho passa num pediatra, doutor Maurício, o nome dele, e ele foi o meu pediatra. Nossa. E aí, hoje, às vezes eu falo assim pra minha mãe, sei lá, meu filho tá brincando com o pé no chão, e eu sou essa mãe que deixa a criança ser criança. Eu acho que criança que não se suja não consegue desenvolver bem. Aí, às vezes, minha mãe fala, vai colocar um chinelo nesse menino, vai ficar gripado, por exemplo. Aí o doutor Maurício já falou, olha, não é daí que vem a gripe, tudo bem, a gente tem essa questão. Mas o doutor Maurício não falava isso pra mim. Não, quando você ia lá, o doutor Maurício falava isso e isso. Ele é antigo e ele Não, tem ele essa é muito mentalidade antigo. hoje. Não, se manteve atualizado, né? Isso é Tem muitas incrível. coisas que hoje ele me passa e minha mãe questiona. Olha, mas com você ele não falou isso. Uau. Então, tem esse desafio ainda na carreira, principalmente de medicina, que é você se manter o tempo inteiro atualizado. As farmacêuticas aí têm grande tecnologia, né, hoje. Então, acredito que novos medicamentos... São também participar das conferências? Congresso. Congressos. Eu acho que quem quer estudar medicina, a primeira coisa é saber que vai estudar para o resto da vida. Pra sempre. Não tem jeito. Semana passada, eu trabalho na prefeitura de Mogi também. E me chamaram para dar uma capacitação para os colegas pediatras. E eu fui dar uma estudada para montar a aula. Você vê, muito pouco tempo, muda muito. Uau. Então, tem que estudar direto. Não tem jeito. Sempre ler artigo, né? Congresso praticamente todo ano eu vou. Agora em agosto eu vou lá no Rio Grande do Sul. É uma vez por ano ou tem vários e você Não, vai tem vários. caçando? Entendi. Tem vários. Então, não adianta. Quem quer ser médico Não tem que desculpa saber... também. Não pra tem se- desculpa. Não, hoje está muito mais Tá muito mais fácil, né? fácil. É verdade. Legal. E aí você aproveita e reencontra os seus parceiros, Sim. seus amigos, seus colegas. E troca figurinhas também. E traz também novidades, né? Isso, então tem que estar sempre se Que legal. reciclando, né? Se atualizando, porque muda demais. Que Sim. legal. Você Olha- tem um sonho de ter um hospital? Não, Não. não. Realmente, Hospital, não. Eu realmente gosto está muito de realizado. consultório. Legal. Eu gosto de Legal. consultório. Então, meu sonho é que meu consultório vá para frente. Que legal. É isso Já tenho certeza que ele já está num grande patamar já. Porque é o que a gente E ouve falando. e em boas mãos também, né? Ah, Que é sem o sombra de mais dúvidas. importante. E o seu consultório é em Mogi, né? Só Meu para consultório é em poder... Mogi. Qual Isso. que é o nome? Só para se o pessoal quiser Procurar. É. Meu consultório fica aqui no centro, aqui no Elbor Tower. E aí depois a gente coloca o contato aí. Legal, pode deixar. bacana. Nossa, Tá bom pra você, Jéssica? Todos esses milagres, eu posso essa ficar história aqui maravilhosa. mais um pouquinho? Já tô de pijama, a gente pode dormir A aqui. gente pode ficar aqui. Porque eu poderia passar a noite inteira ouvindo mais. Eu quero ouvir mais. E eu tenho Mas- certeza que tem mais. Tem? Ah, com certeza. Vamos uma fazer vida de tantos milagres. uma segunda temporada com ele também? Quem Ah, sabe? vamos, quem Bora? sabe? Só sei que essa história vocês não podem deixar de compartilhar. Então, galera, se vocês gostaram, por favor, ajuda a gente. Segue as nossas páginas, É isso aí. Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. A gente tá em quase todas as redes sociais, Jéssica. Sim, e a gente... Porque a gente quer compartilhar mesmo essas histórias aí. Então curte bastante, comenta. Se você tiver algum momento que também é desromântico aí na sua vida, ou se você quiser, inclusive, compartilhar as suas dificuldades só para outras pessoas também se familiarizar ali. Às vezes constrói uma comunidade tão legal, né? Sem sombra Que de um dúvida. encoraja o outro. Sim. Também comenta, podem ficar à vontade. E esse é o nosso propósito. Poder levar para você todo
O E desromance. trazer o lado humano de alguém que às vezes a pessoa olha por fora, assim, né? Fala, nossa, doutor William. Não, doutor William tem um consultório, não sei o quê. E não sabe da onde que veio, de quais foram as Que história, dificuldades. pessoal. Meus amigos, Quais que estão histórias. sendo ainda as dificuldades, porque as pessoas que alcançam também um determinado patamar, a vida não tá ganha. Às vezes é mais difícil ainda. Sem sombra de dúvida. Então a gente quer trazer isso para encorajar mesmo as pessoas aí que estão. E se vocês começando. gostaram, é isso aí. Aqui hoje, infelizmente, é o fim. Chegou fim. ao fim. Palmas pro Dr. William. Muito Merece obrigada. mesmo palmas. Que agradeço. Antes de finalizar, a gente só tem um kit lindo da Lira para te entregar, para você Muito comer com a obrigado. sua família. Sim. Tenho certeza que elas foram muito caprichosas. E vamos assistir juntos comendo esse pãozinho aí, na casa Isso, da isso. Dona Lourdes. Vamos sim. É isso aí, É pessoal. isso aí. Final chegou. E Chegou. agora vamos nos despedir? Bye, bye, Dreamers!